Fala nação, estamos chegando na área com mais um conteúdo aqui no Redação, trazendo as últimas notícias de Vitória Internacional. A gente vai para o pré-jogo, esse jogo fundamental e importante da 32ª rodada. A gente vai trazer aqui relacionados, jogadores que retornam, desfalques, provável time, provável adversário, como vem o Internacional. O Internacional também vem desfalcado, já já você vai ver o provável time do Internacional. Falaremos também sobre a arbitragem e também passando também pela tabela de classificação, porque é jogo decisivo, jogo importante, é matar ou morrer, jogo fundamental, principal jogo da semana, do ano do Vitória, e hoje o Vitória, se fizer a parte dele, já sai da zona do rebaixamento. Então a gente vai trazer aqui muita informação para esse jogo que é muito importante. Você é novo aqui no canal? Seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ative as notificações, está aqui do lado o painel de inscrições, você pode se inscrever gratuitamente e de forma bastante fácil, prática, você ativa as notificações para ficar sempre próximo da notícia diariamente com as notícias aqui do Redação. Eu vou começar com a lista de relacionados. O Vitória relacionou esses jogadores para o confronto de logo mais. Goleiros Thiago Couto e Uricena, zagueiros Camutanga, Edu, Cauã e Neres. Note que o Zé Marcos cumpre suspensão, não está relacionado. Laterais, apenas dois, o Maicon Jesus e o Paulo Roberto. O Raul Cáceres continua lesionado, o Claudinho já tem bom tempo aí fora, continua também lesionado, e o Ramon Ramos, que pertence ao Internacional, pertence ao time gaúcho, não pode, enfrentar seu ex-clube por conta da cláusula de contrato, a não ser que o Vitória fizesse o pagamento da tal multa milionária, cláusula do medo. O Vitória preferiu não fazer o pagamento da multa, para isso vai apostar hoje em Maicon Jesus na lateral esquerda. Volantes relacionados: Dudu, Ronald retorna após cumprimento de suspensão, PP, Ricardo Hiller e William Oliveira. Os meias, Aitor Cantalapiedra e Mateuzinho. Atacantes, Eric, Kiki Savério, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kaiser e Renzo Lopes. Esse é o Vitória definido, preparado, com a semana de preparação técnica intensa para enfrentar esse Internacional que também vem numa má fase, apenas 36 pontos na competição. Se a gente fala sobre os relacionados, a gente também dá destaque a jogadores que retornam. São 3. O Vitória tem o retorno do Gabriel Baralhas, que ficou de fora das 2 últimas partidas, ele que estava lesionado. Foi para o sacrifício na partida contra o Santos, ficou de fora do jogo contra o Corinthians e também contra o Cruzeiro. Um jogador que sempre participou das 7 vitórias que o Leão tem no campeonato e agora retorna. Esperamos que hoje venha cravar a 8ª vitória sobre a presença do Baralhas. Outros 2 que retornam, Lucas Alta e Ronald, após cumprimento de suspensão automática contra o Cruzeiro. Então Vitória tem retorno na zaga, tem retorno no meio com o Baralhas e o Ronald. Vamos falar também sobre desfalques. Vitória ainda sofre com jogadores ainda de fora. O Wittemann, que é o 3º goleiro, continua lesionado. O Claudinho, o Fabri, o Jamerson, Lucas Arcanjo, Raul Cáceres e Rubem Ismael. O detalhe aí, pela suspensão automática, o Zé Marcos recebeu o 3º cartão amarelo no último compromisso do Vitória contra o Cruzeiro. Você observa que o Vitória tem 2 goleiros desfalcados, que não estão aptos à partida. Observe que o Thiago Couto era o goleiro reserva, passou a ser o titular, e o Yuri Sena, que seria a 4ª opção, acaba sendo o goleiro reserva. Como mudou tudo ali atrás no gol do Vitória. Vamos trazer outro detalhe também, outra informação que a gente vai trazer é sobre o provável time do Vitória, que deve ir a campo nessa noite, jogo às 19 horas. O Jair Ventura ainda tem problemas para montar esse Vitória, com a ausência aí do lateral direito, do Raul Cáceres, do Claudinho e também na lateral esquerda, com a ausência do Ramon Ramos. Como é que o Vitória deve vir essa noite? Eu fiz um esboço aqui para que vocês possam verificar o provável time do Vitória de acordo com os últimos jogos aí que o Jair Ventura acabou colocando o Vitória em campo. Então o Thiago Couto, um sistema defensivo mantido de 3 zagueiros, com Edu, Lucas Alta e o Camutanga. Na lateral esquerda, o Maicon Jesus, que é o substituto, o reserva do Ramon Ramos. E na lateral direita, a surpresa é o Eric, o Vitória, que vai ter um Vitória muito mais jogando como ala ofensivo. Ele poderia, Jair Ventura, colocar o Paulo Roberto, que é titular da função, função de ofício, ele é lateral direito. Porém, prefere colocar, no meu ver, o Eric, porque o Vitória já tem um sistema defensivo atrás com 3 zagueiros, precisa atacar, precisa marcar gol, precisa ser ofensivo, e para isso ele deve colocar o Eric. O meio com Baralhas retornando, fazendo ali dupla com o Dudu, e na frente muda pouco, o Aitor na esquerda, o Mateuzinho, que vai jogar no lado ali do Eric,
né? E o Renato Kaiser na frente, parecido com o Vitória, que iniciou a partida contra o Cruzeiro, que começou muito bem e que teve uma queda de rendimento depois ali das modificações, depois da saída do Mateuzinho. Se o Vitória entrar o mesmo ímpeto que entrou contra o Cruzeiro, jogando dentro de casa, com apoio do seu torcedor, porque esse é um espelho do Vitória do primeiro tempo contra o Cruzeiro, talvez aí o Vitória já consiga ter bons frutos ainda na primeira etapa, porque é um time ofensivo, apesar de ser 3 zagueiros, o Jair Ventura acaba fazendo a proteção do sistema defensivo com 3 zagueiros, deixando o Vitória mais seguro atrás, porém os laterais são opções aí, viram ala, então o Vitória pode ir muito bem aí para cima do Internacional. E falando sobre o Internacional, a gente vai trazer também o provável time do Internacional. Está aí na sua tela o técnico Ramon Dias, experiente, argentino, ex-técnico do Corinthians, agora técnico do Internacional, que também tem desfalque. O Inter vai a campo com Ivan Quaresma no gol, número 12, 15 para Bruno Gomes, 4 para Vitão e 41 para Victor Gabriel, 18 para Juninho, 26 Bernabé, 29 Thiago Maia, 17 Bruno Tabata, 10 Alan Patrick, 28 Vitinho e número 7 Carboneiro. É um provável time do Internacional que tem desfalque no sistema defensivo, o zagueiro não joga e na frente também tem a ausência do Borré, então o técnico Ramon Dias deve levar a campo esse time do Internacional. Vamos dar destaque também à arbitragem, é um árbitro que é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Eu trago um destaque que esse árbitro já apitou 3 jogos do Vitória na Série A desse ano, apitou Vitória e Grêmio 1-1, 0-0 Corinthians e Vitória na Neoquímica Arena e empatou aquele jogo que a gente quer esquecer, Flamengo 8, Vitória 0. E o detalhe é que o Vitória ainda não venceu com a arbitragem do senhor Felipe Fernandes de Lima. Esperamos que no retorno ao Barradão, né, para apitar esse jogo de logo mais, o Vitória hoje que precisa vencer, precisa esses 3 pontos, possa vencer hoje, né, e dar números diferentes a esse retrospecto sobre a arbitragem aí do Felipe Fernandes de Lima, que tem como assistente o Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas Gerais, o trio é mineiro, assistente 2 Celso Luiz da Silva de Minas Gerais e o VAR Rodrigo Nunes de Sá do Rio de Janeiro. Então o trio de arbitragem definido pela CBF para esse confronto de Vitória Internacional, jogo decisivo, importante para o Vitória sair da zona, importante para o Vitória colar no Internacional, que tem 36 pontos e o Inter não está numa situação boa, está numa situação de alerta. Inclusive trouxemos ontem aqui um conteúdo onde a imprensa tem batido muito na situação aí do Internacional, e hoje o Vitória vencendo vai diminuir essa distância para esse concorrente, para esse adversário de logo mais, vai diminuir para 2 pontos e isso torna o Internacional como alvo do Vitória para o campeonato. Passam a jogar o mesmo campeonato e a gente vai observando que é um jogo que vale muito mais, não somente sair da zona de rebaixamento, mas também trazer adversários próximos para perto do Vitória. Então eu vou trazer aqui para vocês observarem a tabela de classificação que começa hoje a 32ª rodada com o jogo 19 horas Bragantino e Corinthians, mesmo horário Vitória Internacional, 19 horas também Sport e Juventude, no 19h30 no Newton Santos o Botafogo recebe o Vasco, logo mais às 20 horas tem Atlético Mineiro e Bahia, mesmo horário Grêmio e Cruzeiro, mais tarde 21h30 São Paulo recebe o Flamengo. E esses são jogos dessa quarta-feira. Na quinta-feira, 19h30, Fluminense recebe o Mirassol e nas 20 horas de amanhã, Ceará recebe o Fortaleza nesse clássico. Precisamos aí da vitória do Ceará. E o jogo importantíssimo pra gente, amanhã às 21h30, todo mundo ligado nesse jogo, Palmeiras e Santos no Allianz Parque, é jogo pro Palmeiras matar o Santos nessa rodada e a gente continuar fora da zona de rebaixamento, fazendo a nossa parte hoje. Então Vitória tem 31 pontos em 31 jogos, são 7 vitórias, vencendo vai a 34, já sai hoje da zona de rebaixamento porque o jogo do Santos contra o Palmeiras é amanhã e para se manter fora da zona de rebaixamento tem que torcer amanhã por uma vitória do Palmeiras para que o Vitória se mantenha fora. Caso o Palmeiras empate com o Santos, os dois ficarão com 34 pontos, porém no saldo de gols o Santos tem um saldo de menos 12 e o Vitória no momento menos 19, seria complicado tirar esse saldo hoje. Então o ideal é que o Vitória vença e que o Palmeiras também vença nessa rodada 32, nesse desafio de logo mais. E o Vitória encosta no Internacional,
vai a 34 pontos, diminui para 2 pontos, traz o Inter para o bolo, ou para uma sula, ou uma briga para não cair, mas espalha ainda mais, né, esse risco de rebaixamento não fica para si. Então, um jogo que vale muito, vale destacar, não somente sair da zona de rebaixamento, mas é claro que o principal motivo hoje, o principal objetivo do Vitória é vencer para sair da zona, mas de quebra sai da zona e também cola no adversário direto, jogo de 6 pontos. Então, pessoal, tá aí dado a nota, informação importante nesse pré-jogo de Vitória Internacional, onde a gente também destaca que a CBF fez alteração da tabela de classificação, alterou o jogo do Vitória e Palmeiras, que seria na penúltima rodada, foi alterado, né, para 19 de novembro, e com isso o Vitória, né, com essa alteração que poderia pegar um Palmeiras já festejando o título na penúltima rodada, um Palmeiras meio que reserva ou mesclado. Vitória vai enfrentar um Palmeiras ainda daqui a 14 dias, dia 19, provavelmente o Palmeiras ainda na briga, e a CBF de forma irresponsável no campeonato que já estavam definidas as partidas, os confrontos, as datas, promove essa mudança. Então é contra tudo e contra todos. Esse detalhe eu trago para te dizer que não somente informativo em relação do Palmeiras e Vitória dia 19, mas para mostrar que há um movimento, sistema por trás, e o Vitória precisa contra tudo, contra todos, fazer sua parte, vencer seu jogo hoje no Barradão. Então tá aí, pessoal, dado a nota, mais uma informação, mais um pré-jogo, e a gente retorna no pós-jogo de Vitória Internacional. Vamos torcer aí, uma vitória simples, tiro Vitória da zona de rebaixamento, claro, torcendo para o Palmeiras amanhã. Forte abraço, fique com Deus. Se você é rubro-negro, quiser apoiar o nosso canal, tá aqui do lado, ó, o nosso QR Code. Você pode mirar a câmera do seu celular, fazer sua contribuição de qualquer valor, não importa o valor, importante é a intenção. E se vier uma contribuição, eu já agradeço demais, porque vai estar ajudando demais um canal rubro-negro. Forte abraço, pessoal, um bom jogo a todos e voltaremos no pós-jogo de Vitória Internacional.